Poucas pessoas podem saber ou lembrar, mas Portugal participou ativamente na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. A recém-proclamada República Portuguesa mandava levas de homens para os lamacentos campos da França. Mas, afinal, por que Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial? Como foi a participação lusitana na guerra? E quais foram as principais consequências para o país? E esse vídeo é patrocinado por World of Warships, que é um jogo de guerra naval gratuito para computador e que é um verdadeiro sucesso mundial, com milhões de jogadores do mundo inteiro e com novos conteúdos lançados todo mês. O jogo oferece os melhores gráficos da categoria e nele você pode embarcar a bordo de navios de guerra, destroyers, cruzadores e até porta-aviões, além de conquistar os oceanos a bordo de submarinos. O jogo está disponível também para consoles e smartphones, então baixe agora mesmo o jogo no primeiro link da descrição. E usando o código BRAVO, você pode ganhar também um enorme pacote de brindes, incluindo 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias de conta premium e um navio. Então, faça o download do World of Warships ali no primeiro link da descrição para ganhar esses prêmios exclusivos e com isso, além de toda a diversão, você também apoia o canal História Ibérica. E assim como os milhões de jogadores pelo mundo, eu tenho certeza que você também vai gostar. Para entendermos a participação portuguesa na Primeira Guerra, temos que voltar à Conferência de Berlim. Portugal, já na época do Tratado de Tordesilhas, ficou com praticamente toda a África sob suas pretensões ocupacionais. No entanto, aos poucos, como é possível conferir nesse vídeo aqui do canal, as grandes potências europeias passaram a se fixar na região e, na década de 1880, realizaram a partição da África. Portugal, à época, possuía 2 territórios, um na costa leste e outro na costa oeste africana, hoje conhecidas por Angola e Moçambique. E o sonho do Reino de Portugal era justamente conectar esses 2 países, formando um grande território africano-lusitano. Os portugueses tinham a pretensão de fazer na África o mesmo que fizeram no Brasil, com um território ultramarino unificado e grande, que pudesse se defender sozinho por sua grandeza e dispersão de qualquer ameaça, e que, por meio de um governo central, pudesse coordenar o seu desenvolvimento. Essa pretensão era chamada de Mapa Cor-de-Rosa e é atribuído ao ministro português dos Negócios Estrangeiros, Henrique de Barros Gomes. Mas as pretensões portuguesas foram logo interrompidas pela Inglaterra. Os ingleses pretendiam fazer uma ferrovia transafricana, conectando o continente de norte a sul, desde a África do Sul até o Egito. E como essa ferrovia não deveria passar em território que não fosse inglês, os ingleses exigiram que o meio da África ficasse com sua possessão. Assim, são criados os estados do Zimbábue e da Zâmbia. O reino português cedeu às pretensões territoriais do império, que em tese era seu aliado. Ao mesmo tempo, os britânicos cederam a Tanzânia a outro que, em tese, era seu inimigo, o Império Alemão. E esse foi o primeiro passo para o crescimento do movimento republicano português. Os republicanos, indignados com a suposta conivência da monarquia lusitana em ceder territórios à Inglaterra na África, acabaram, tempos depois, tendo sucesso com a instauração da República Portuguesa. No entanto, pela divisão da África na Conferência de Berlim, Portugal restou com alguns territórios próximos da Alemanha. Em Moçambique, os portugueses faziam fronteira ao norte com a Tanzânia, território alemão, e em Angola faziam fronteira ao sul com a Namíbia. E, em especial na Namíbia, território quase inteiramente dominado pelo deserto do Kalahari, os alemães tensionavam na fronteira, buscando uma expansão de fato para dentro da Angola lusitana. Em Portugal, por sua vez, a situação do país era complicada. A aliança entre portugueses e ingleses era estimada somente pelo lado português, com a Inglaterra chegando até mesmo a prometer entregar os territórios portugueses ao domínio alemão para evitar a Primeira Guerra Mundial. Isso, ao invés de despertar a ira portuguesa,
fez com que os republicanos apoiassem os ingleses no esforço de guerra, justamente pelo medo de que a neutralidade os fizessem perder seus territórios ultramarinos. Curiosamente, os republicanos esbravejaram contra a monarquia portuguesa por não conseguir o centro da África na Conferência de Berlim, acusando uma subserviência com a Inglaterra. Mas, uma vez alcançando o poder, a primeira coisa que fizeram foi mergulhar o país em uma guerra que não era sua, em prol de um suposto prestígio internacional e por um medo grandioso de acabar perdendo seus territórios, com o apoio de um país que, em tese, era um aliado. A guerra era importante também para a República, a fim de que houvesse uma união nacional em prol de alguma causa. Com o regime novo, muitos questionamentos sempre surgiam de pessoas que passaram a vida inteira habituadas com o antigo regime, que era uma monarquia liberal. Além disso, a maioria dos regimes na Europa nessa época eram monarquias esclarecidas. Assim, para unir o país também contra qualquer questionamento à sua legitimidade, Portugal adentra na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. A entrada portuguesa na guerra não parte de um consenso nacional, nem muito menos republicano. Entre os republicanos, a direita simpatizava com as potências da Entente, ao passo que os partidos governantes com os aliados. Muitos da sociedade portuguesa optavam pelo não alinhamento e a neutralidade na guerra. Mas o governo acreditava que a participação portuguesa iria lhe reservar prestígio internacional e o asseguramento dos territórios africanos. Assim, os portugueses, a pedido dos ingleses, apreendem 72 navios alemães e entregam a sua maioria para o Reino Unido. E assim, tem-se a guerra com a Alemanha declarada. No entanto, a situação de Portugal era, naquela altura, desesperadora. Portugal claramente não estava preparado para a guerra. O país tinha um parque industrial pequeno e usava em grande parte equipamentos dados pelos ingleses. As tropas portuguesas se encontravam mal equipadas, pouco estruturadas, pouco organizadas e também pouco motivadas para a guerra. Portugal mobilizou quase 200 mil homens para lutar na África e na Europa, nos sangrentos campos entrincheirados da França. Para se ter uma noção da proporção desse acontecimento, Portugal enviou quase 10 vezes mais que a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, tendo uma população bem menor. Portugal, com quase 6 milhões de habitantes, enviou quase 7% da sua população masculina para a guerra. Não havia um vilarejo em Portugal que não tivesse um habitante em idade militar lutando no estrangeiro. E, cada dia mais, crescia na população o sentimento de que essa guerra não era sua. Na África, as pretensões lusitanas ainda se explicavam. De fato, se o motivo da guerra era assegurar os territórios africanos, o reforço da presença portuguesa em Angola e Moçambique era explicável e até louvável. Mas a luta portuguesa nos sangrentos e insanos lamaçais da França era algo que não se explicava facilmente à população. Na África, Portugal lidava com o general Letouw-Vorbeck, que comandava um eficiente sistema de guerrilha na selva africana, ao passo que na Europa enfrentava os sangrentos campos franceses. Mais de 55 mil homens foram mandados para a frente europeia e o drama português crescia a cada dia. A situação em que os portugueses se encontravam no nordeste da França era desesperadora. No frio das trincheiras, com mortos, doenças misteriosas e até mesmo ratazanas entre as trincheiras, o corpo expedicionário português assumia posições para impedir o avanço alemão. Os portugueses batalhavam incessantemente em Flandres e na França, onde recebiam nas cartas de seus familiares as notícias de que coisas muito interessantes e diferentes aconteciam em terras portuguesas. Uma aparição na pequena localidade de Fátima parava o país, e 3 jovens pastorinhos eram perseguidos e até mesmo presos pelo governo que havia conduzido o país à guerra. Na França, por sua vez, o alto comando do exército republicano
não compartilhava da valentia dos seus soldados. Nessa altura da guerra, metade dos oficiais que pediam para ir a Portugal sob licença simplesmente não retornavam ao campo de batalha, praticamente abandonando as tropas à sua própria sorte em território hostil, lutando uma guerra que definitivamente não era sua, mas fruto das ambições dos políticos em demonstrar prestígio internacional. Essa insatisfação gerava entre os lusitanos muitos motins, até que, em 9 de abril de 1918, foi visto o debacle das forças portuguesas na Batalha de Laliz. Nessa batalha, travada por poucos palmos de terra, os portugueses foram lançados à própria sorte frente às incursões alemãs. Os alemães, por sua vez, com superioridade de fogos, atacavam as posições portuguesas, que incrivelmente resistiam. Os soldados portugueses conseguiram frear o avanço alemão, dificultando muito a vida dos atacantes. Mesmo desmotivados, abandonados por grande parte do seu próprio oficialato, em uma guerra no exterior que não era sua, os portugueses na França seguraram os alemães por longas horas em Laliz, até finalmente sucumbir completamente. No entanto, a valentia portuguesa foi impressionante, em especial a do soldado Aníbal Augusto Milhais. Armado de sua metralhadora Lewis, esse destemido português segurou sozinho nada menos que 3 levas de ataques alemãs, permitindo que os soldados aliados recuassem com segurança para as linhas de retaguarda. Milhais vagueou entre as trincheiras, recolhendo munição abandonada e recarregando sua metralhadora, abrindo fogo esporádico contra os alemães que encontravam no caminho. Até que, cansado, já sem forças e sem nenhuma bala, depois de 4 dias, foi socorrido por um médico escocês, quase se afogando em um pântano. Milhais foi acolhido pelo comandante Ferreira do Amaral, que o disse: "Tu és Milhais, mas vale milhões." Por isso, entrou na história como o Soldado Milhões, herói de guerra português na Batalha de Laliz e um símbolo da valentia de seu povo. Laliz foi um desastre completo para as forças lusitanas. Foram 500 portugueses mortos, mais de 4.000 feridos e cerca de 6.500 capturados pelos alemães. Os que conseguiram escapar da prisão e da morte, os ingleses ou os incorporaram em suas divisões ou os colocavam para cavar trincheiras, o que diminuía ainda mais o moral dos sobreviventes lusitanos. Até que, finalmente, em 1918, a guerra chega ao fim. A Alemanha sai humilhada da guerra. Portugal desfila com os seus em Paris em 1919, após superar, claro, os entraves ingleses que burocratizavam ao máximo a participação dos militares portugueses no desfile, tendo que contar com a intervenção dos franceses para que a participação portuguesa viesse a ocorrer. Portugal saía da guerra com a economia em frangalhos, com soldados traumatizados, com mais de 10.000 mortos no estrangeiro e com as mesmas colônias que já tinha no início da guerra, e ainda tendo que batalhar para conseguir algum reconhecimento do país que o fez entrar naquele conflito. Muitos portugueses que regressaram, traumatizados com a guerra, rumaram ao Brasil tentando esquecer o conflito e fugir das ambições dos políticos republicanos. Outros eram recebidos com honras pelos seus familiares dos interiores, ao badalar dos sinos e com muita festa. Mas, entre a sociedade, em especial entre os familiares dos mortos, as mortes e traumas na França nada mais foram que perdas de vidas desnecessárias, em prol de um suposto prestígio dos políticos, que sequer foi alcançado ao final. Mas Portugal não voltaria a cometer esse erro no futuro. Em outra grande guerra instaurada nos campos europeus, Portugal focaria suas atenções exclusivamente na África, onde resistiria às incursões das 2 maiores potências mundiais, a União Soviética e os Estados Unidos, por mais de 30 anos. Os portugueses resistiram bravamente na África, e não mais os mortíferos campos europeus. Diferente da influência inglesa que arrastou Portugal aos milhares de mortos, Portugal enfrentaria
as duas maiores potências do mundo estando orgulhosamente sós. Mas isso é assunto para vídeos futuros aqui do canal. Então, se você quer continuar acompanhando essa história, se inscreva agora mesmo aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade por aqui.